Olá, meus queridos amigos, nossas saudações cordiais. Com grande alegria, nós estamos aqui para darmos continuidade a essa segunda edição do nosso seminário, As Mulheres do Evangelho, com muito gosto. Hoje, no nosso terceiro dia, a gente vai receber uma convidada muito especial, que é a Ingrid Martinez, trabalhadora do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, uma oradora espírita que se revela muito jovem e trazendo na sua fala uma substância, uma propriedade muito grande dos conceitos, dos conhecimentos evangélicos, que a gente vai ter o grande prazer de aprender com ela, falando sobre uma personagem, uma mulher do Evangelho tão importante, tão preciosa e que tanto tem a nos ensinar, que é Salomé, a suplicante, a mulher de Zebedeu, a mãe de João e Tiago, e que a gente vai conseguir entender um pouco melhor sobre a sua história, sobre o seu sacrifício, sobre as suas esperanças. O que será que a gente tem a aprender com Salomé? Ingrid vai mostrar para a gente. Abraço e vamos conferir. Olá, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ingrid, sou trabalhadora da evangelização infantil do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade e recebi esse convite de Patrícia de conversar um pouquinho, né? Conversar com vocês a respeito de Salomé, a suplicante, que é uma personagem que não aparece muito nos evangelhos, mas que nos momentos em que ela aparece, ela nos proporciona lições muito valiosas. E queria aproveitar esse momento inicial para fazermos uma breve oração, né, rogando a presença dos irmãos Jesus, do Mestre Jesus, para que a nossa conversa possa acontecer da melhor maneira possível. Então vamos fechar os olhos, respirar fundo. Jesus, agradecemos por essa oportunidade de estudo do Teu Evangelho. Agradecemos pela oportunidade de saber um pouco mais sobre a vida dessa mulher, que nos traz uma lição de humildade, de serviço. E rogamos a Tua presença neste momento, para que esse estudo, essa explanação, possa verdadeiramente transmitir as lições do Evangelho. Bom, Salomé, né, como eu falei, ela nos proporciona uma lição principalmente de serviço, né? Nas passagens em que ela é retratada, né, principalmente nos Evangelhos de Mateus e de Marcos, essa questão do serviço está sempre aparente, né, sempre em destaque, né? Foi uma figura que apareceu poucas vezes, apareceu só em 3 momentos. Foi esposa de Zebedeu, né? Uma figura que também não apareceu tanto, mas que apareceu mais que ela, que foi um pescador da Galileia, né? Um pescador um pouco mais abastado que os demais. E era mãe de João e de Tiago, né? 2 apóstolos, né? João, o evangelista, e Tiago, Tiago maior, né? Que também foram 2 discípulos assim importantíssimos para a divulgação do evangelho. De fato, conviveram no círculo mais fechado do Cristo, né? Junto com Pedro. E foram assim figuras importantíssimas, né? No Evangelho de Lucas, né? Tem uma passagem que narra justamente esse momento do encontro o primeiro encontro, né, de Jesus com Tiago e João. Foi aquele momento em que os pescadores saíram para pescar à noite. Nesse momento, né, na passagem do Evangelho de Lucas, narra esse momento do encontro entre Tiago e João com Jesus. E que foi após essa tempestade que ocorreu, né, que os pescadores não conseguiram muitos peixes, Pedro estava presente, e Jesus ordena a eles que voltem ao barco, né, e lancem novamente suas redes, e eles ainda incrédulos, Jesus ordena novamente, e aí eles puxam a rede, quando puxam a rede está cheia de peixes, né, e eles maravilhados com aquela situação toda. E é nesse momento justamente que Pedro chama João e Tiago para auxiliá-los, né, auxiliá-los a recolher aqueles peixes. E aí que Jesus faz o chamado, né, no Evangelho de Lucas, né, como é narrado no Evangelho de Lucas. E é nessa passagem também
que Jesus usa aquela frase, né? Não temas, farei de você pescador de homens, né? Alguma coisa nesse sentido. E puxa também João e Tiago, né, para o apostolado. Foram dois apóstolos que, de fato, estavam presentes em diversos momentos importantes da vida do Cristo, né? Estavam presentes no momento da transfiguração do Monte Tabor, estavam presentes lá na situação do Monte das Oliveiras, né? Quando Jesus foi capturado. Foi apelidado pelo Cristo de Filhos do Trovão, né? O que denota a personalidade assim, mais altiva, a paixão mesmo deles dois, né? Principalmente Tiago, né? Jesus trouxe esse apelido, né, carinhoso para Tiago, né? No momento em que eles estavam viajando para Samaria e estavam indo para Samaria e Tiago mandou alguns emissários, né, à sua frente para poder conseguir hospedagem, tinha um lugar para ficar. E por serem judeus, né, indo para Samaria, foram negadas a entrada deles, né? Foi negada a entrada deles. E Tiago ficou muito revoltado, né, furioso. E aí foi nesse momento que foi trouxe o apelido, né, que ele foi apelidado dessa forma. Tiago também é conhecido como seu primeiro mártir entre os apóstolos, né? Após Estevão, mas dentre os apóstolos, né, que conviveram de fato com Cristo, né? Ele foi o primeiro mártir, né? Teve sua cabeça cortada, né, decepada por ordem de Herodes, o filho de Herodes da crucificação de Jesus. Né? E João, que é conhecido como discípulo do amor, que foi quem cuidou de Maria após a crucificação do Cristo, né? O Cristo, no momento lá da Páscoa, né, antes da crucificação, se virou para João, virou para Maria: eis o teu filho, eis a tua mãe. Depois desse momento, eles foram para Éfeso e João continuou sua missão evangélica. Então, assim, são dois apóstolos que foram importantíssimos para a divulgação do evangelho. E só daí já percebemos, né, a grandeza do espírito de Salomé, né? Não só por ter sido mãe deles, claro, mas por ter escolhido seguir o Cristo, né, junto com seus filhos, junto com seu esposo, né? Já percebemos que, apesar de inicialmente um pouco equivocada, né, nas suas percepções, ela, de fato, era um espírito que já tinha um certo esclarecimento, né? Uma certa experimentação, né? E estava pronta para aquele chamado, né? E no primeiro momento em que ela aparece, né? Essa passagem é retratada tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, foi após Jesus anunciar pela terceira vez o seu Calvário, né? Eles estavam na estrada para Jerusalém, e Jesus anuncia que ia ser capturado, que iam fazer dele, né? Aquelas coisas todas. Isso está em Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 19. E aí, logo na passagem seguinte, né? Mateus 20, 20 a 23, tem a primeira aparição, né? De Salomé. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu, Salomé, com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis meu cálice. E a gente vai ver que de fato eles acabaram bebendo desse mesmo cálice. Podereis beber o meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E aí, dessa primeira passagem, nós podemos perceber algumas coisas, né, da personalidade de Salomé, né? Apesar de equivocado, né, como o próprio Cristo já advertiu, nesse primeiro momento a gente pode perceber o amor que ela tem com seus filhos, né? Percebam que ela não pede por si, tampouco pede por seu marido, mas pede por seus filhos, né? Que a ama muito, e a gente vai ver isso também em Boa Nova, né? O livro do irmão Humberto de Campos, que vai trazer um pouquinho mais sobre essa mesma passagem. E além disso, né, nós podemos perceber que é uma mulher de fato de coragem, né? Apesar, de novo, da ideia um pouco ilusória inicial do que seria esse reino de Deus, né?
ela foi corajosa, né? Não podemos esquecer que, apesar de ser mãe de Tiago e de João e esposa de Zebedeu, ela não deixava de ser mulher, né? E naquele momento, com certeza, ela não estava livre dos preconceitos e das questões sociais todas daquela época, né? E com certeza, muitos talvez, né, naquele momento, pensassem da mesma forma que ela, mas não tiveram, né, essa mesma coragem de fato chegar ao Cristo e indagar, né? Pedir a intercessão do Cristo por seus filhos, né, tão amados. E a gente vai ver essa indignação dos demais que estavam presentes, né, na próxima passagem, Mateus 20, 24 a 28. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra eles. Então, Jesus chamando-os disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós. E aqui a gente tem a primeira lição, né, que Salomé nos proporciona, né, o ensejo que ela traz para que o Cristo traga essa lição de serviço que vai ser minuciosamente analisada por Humberto de Campos, né, e que a gente vai ver no final da trajetória dela que, de fato, ela incorporou, né, e compreendeu aquela primeira lição. E aí continua o Evangelho, né? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, né? Aí a gente percebe que, de fato, o serviço é um dos pilares assim, da ética, da prática cristã, né? Em diversas passagens, Jesus vai retornar a esse tema, né? Como o próprio Cristo veio para nos servir, como ele falou nessa passagem de Mateus, nós também devemos fazê-lo, né? Claro, sempre tendo em mente que da nossa pequenez, né? Sabendo da nossa pequenez diante da grandeza do Cristo, mas com o intuito verdadeiro de seguir os seus passos, né? E o propósito, de fato, de servir na edificação do reino de Deus que ele anunciou, né? Pensando que não se trata de um serviço com qualquer tipo de interesse, qualquer tipo de vaidade, mas com um propósito verdadeiro, né? Propósito de divulgação do evangelho, propósito de auxílio dos irmãos que sofrem, né? Auxílio dos irmãos que sofrem não porque são menores, ou porque são devedores, ou porque eu sou merecedora de algum tipo de prêmio, mas merecedores desse serviço, desse auxílio, porque são meus irmãos tão merecedores quanto eu do amor de Deus, né? E tendo a consciência de que enquanto esses irmãos meus sofrem, nós não podemos parar, né? Lembrando da lição do Cristo, né? O espírito de tamanha grandeza, né? O espírito de maior evolução, de maior luz que já caminhou entre nós, que voltou à carne, né? Sofreu aquilo tudo que sofreu por amor a nós, né? Buscando justamente o nosso resgate. E é justamente esse tipo de serviço que essa lição do Evangelho de Marcos traz para a gente, né? E aí é interessante que nesse momento a gente pode lembrar até no momento da crucificação, né? Da própria crucificação do Cristo, né? Ele sofreu aquele martírio todo e no momento do seu desencarne perdoou aqueles que estavam lá, né? Pediu ao Pai que perdoassem todos aqueles, né? E também a gente vê esse mesmo sentimento na morte de Tiago, né? Naquele momento ele até falou, né? Vocês vão beber do cálice que eu bebi, né? Mas sentar à minha direita ou à esquerda aí vai depender do Pai. Mas aí na crucificação de Tiago a gente percebe que de fato ele bebeu do cálice do Cristo, né? Nas condições que ele estava, não só do ponto de vista do martírio, né? Da abnegação, da elevação moral, da maturidade moral, né? No momento do seu desencarne, o seu denunciante, né? A pessoa que denunciou Herodes, né? Nesse momento de perseguição dos primeiros cristãos, a pessoa que o denunciou pede perdão a ele e ele aceita o perdão, o chama de irmão, lhe deseja paz. Então, nós vemos que a lição, né? Essa primeira lição de servidão e de humildade foi de fato apreendida por Tiago, né? E também
por sua mãe, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né? E a segunda situação em que Salomé aparece, né, também narrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, aí eu vou destacar aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 37 a 41, é o momento justamente da crucificação. E fala assim, mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Veja que Salomé agora, inclusive, é retratada como Salomé, não mais como a mãe de João e de Tiago, nem mãe dos filhos de Zebedeu, nem esposa de Zebedeu, é Salomé. As quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Aí nós vemos, né, nas próximas passagens, a gente vai ver isso também, que essas três mulheres são sempre destacadas, né? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e Tiago, José, e Salomé. Quer dizer, muitas mulheres seguiam Jesus, né? Muitas, como a própria passagem nos relata, mas elas, de fato, tomaram essa posição de destaque, né? Salomé, que sofreu aquela primeira reprimenda, né? Não só do Cristo, né? Com a amorosidade que é característica do Cristo, mas também dos demais que estavam presentes. E agora, no momento da sua crucificação, ela já é retratada como essa mulher de destaque e que verdadeiramente o acompanhava e servia, né? Acredito que a palavra servir não esteja aqui à toa, né? Tanto que no primeiro momento que ela aparece, vem a lição do serviço, e nesse último momento, penúltimo momento, ela também é retratada como uma mulher, ela é retratada como uma mulher que serve, né? Então percebemos que, de fato, ela houve essa transformação de Salomé. E, por fim, Salomé aparece no momento em que o anjo Gabriel anuncia que o Cristo ressuscitou. De novo em Marcos, tem em Mateus também, mas agora de novo em Marcos, né? Marcos capítulo 16, 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, de novo Salomé, compravam aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo, viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, ficaram surpreendidas e aterrorizadas, né? E aí acontece todo aquele desenrolar que a gente já conhece, né? Que elas foram desacreditadas e depois Jesus aparece primeiro para Madalena. Enfim, então, assim, com esses três momentos de Salomé, né? Nós podemos perceber que se trata de um espírito com o verdadeiro ímpeto de participar, de fato, dessa edificação do reino de Deus, né? Primeiramente, ela foi um pouco equivocada, né? Teve essa ideia um pouco distorcida do que é o reino de Deus, mas no final nós percebemos que ela, de fato, mudou sua percepção e se colocou a serviço, né? Se colocou à disposição, né? Do Cristo. E agora eu queria trazer também alguns trechinhos do livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, especificamente o capítulo 4, que fala sobre a família Zebedeu, né? Salomé, Zebedeu, seus filhos João e Tiago. Ele vai retratar justamente essa passagem, novamente, né, dessa súplica de Salomé, né? Essa súplica um pouco equivocada, mas que trouxe um ensejo muito grande de aprendizado. E vou destacar só alguns pontinhos, porque é uma passagem um pouco comprida, mas eu acho que vai ser importante para deixar isso muito claro, né, na nossa mente. E começa assim. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra, de fronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso,
desejais participar das alegrias da Boa Nova, Tiago e João, que já conhecia as pregações de João Batista e que eu tinha ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordando de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes, né? Aí, Humberto de Campos vai narrar aqui um pouco do sentimento que eles tiveram nesse momento do chamado, né? E aí, em seguida, ele vai ressaltar, né, esse encontro dos filhos com Salomé e depois de Salomé com Jesus. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, regressando a casa, com espírito arrebatado por imensa alegria, relataram a sua mãe o que passara. Salomé, a esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Veja quantos de nós, né, não recebemos esse chamado, né? Às vezes nas pequenas coisas, às vezes nas coisas maiores, mas sempre com essa reserva. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesmo. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Veja, o Cristo deveria ser intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens, trabalhadores mais fortes. A quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Veja, ela de fato tinha essa percepção desse novo reinado como se fosse um reinado político, né? O que não é. Nós sabemos que o reino de Deus é muito mais um estado mental, né? A maturidade dos sentimentos do que algo material, terreno, né? Como temos hoje. E movida, né, por essa percepção equivocada, ela busca interceder por seus filhos, né? E continua, né? Precisava agir enquanto era tempo. Veja a urgência dela, né? O povo já muito falava em revolução contra os romanos e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima do Antipas. O novo reinado estava próximo. E alucinada pelos sonhos maternos, veja, né? Essa maternidade dela é sempre acentuada. Salomé procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos, né? E aí tem um questionamento, né? Senhor, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do seu trono, né? Aí Jesus novamente faz aquela advertência, né? Dessa vez, Humberto de Campos traz para a gente que essa nova percepção a respeito dessa advertência do Cristo, né? Que ele fez a reprimenda, mas fez com um certo amor, né? Com certo sentimento de compaixão. E aí ele fala: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. A genitora dos dois jovens, então, embaraçou-se e foi embora. Aí, aqui no livro de Humberto de Campos, ele vai nos trazer que ela voltou para casa, foi levar a situação para Zebedeu, para seus filhos, enfim. E aí, nesse segundo momento desse capítulo, já é o momento em que Zebedeu, né, acompanhado pelos seus dois filhos, foi procurar o mestre, né, para entender o que foi acontecer, para expor suas razões, né, para compreender melhor aquela situação, né. Aí fala, né, Jesus ele recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões com humildade e respeito. E aí ele pergunta a Zebedeu, né, Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Aí ele responde, não, Senhor. Aí Jesus começa a falar o que fizeram com Jeremias, o que fizeram com Moisés, o que fizeram com Jonas. Aí eles respondem da verdade divina, foram maltratados, foram trucidados, foram banidos. E que é assim que acontece com aqueles, né, que verdadeiramente estão na busca por essa edificação do reino de Deus. E lá, né, João e Tiago ouviam, né, Zebedeu também ouviam todos, né, maravilhados com toda, espantados, né, até com as palavras do Cristo. E o Cristo e Jesus continuava, né.
O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho árduo, novamente, né? O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, meu cálice, mas meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. A paz da consciência pura e a resignação suprema, a vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é de ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória, né? E aí Jesus traz justamente aqui a ideia do que é de fato, né, o verdadeiro serviço a Deus, né? Que é um serviço ativo, não é um serviço ocioso, não é um serviço que tem um fim em si mesmo, não é um serviço que se acanha diante das dificuldades, não é um serviço que se acanha muitas vezes diante do martírio, mas que é um serviço verdadeiramente movido, de fato movido, pela busca não só do aprimoramento pessoal, mas também do aprimoramento do outro, né? Do acolhimento do irmão, aquela ideia de que eu não posso descansar enquanto meus irmãos sofrem. E aí ele continua, né, aprofundando mais essa ideia. E ele termina e ele continua mais ou menos assim. Os verdadeiros discípulos da verdade do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira, né? É o trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E é aí que deve estar o motivo do nosso serviço, né? Não por querer buscar esse lugar à direita ou à esquerda, mas esse sentimento de fato de fraternidade, de pertencimento, de compaixão com aqueles que dividem a caminhada conosco, né? E aí eles continuam nessa conversa, né? Zebedeu se emociona bastante, né? Chora. E Jesus ainda completa assim, né? É uma passagem muito grande, mas com frases assim, com ideias, né? Tão profundas, né? Tão importantes, que nos trazem tanta reflexão, até uma certa perplexidade, né? Que é importante a gente realmente parar para refletir, né, sobre esse texto de Humberto Campos. E aí Jesus continua, né? Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus. Vejam, a falsa contemplação de Deus. À margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada, ou seja, não adianta, né, a gente ficar nessa falsa contemplação de Deus, né, ocuparmos determinadas posições de destaque dentro dos nossos ciclos religiosos, para fazer palestras ou qualquer coisa que seja, se for uma contemplação sem substância, né, sem trabalho, sem serviço, de fato, né, porque as leis de Deus são eternas e imutáveis e sempre vão nos chamar de volta para, né, para esse serviço, né, para o que de fato nos colocará nesse caminho, né? E aí, para encerrar essa passagem essa passagem do livro de Humberto Campos, né? No final, Jesus vira para Zebedeu e fala, né? Chora, Zebedeu, né? Zebedeu já muito emocionado, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus e agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte viva da fé, a fonte da fé viva. E aqui, né, a gente pode perceber a transformação, né, não só de Salomé, mas da família inteira, né? Salomé com esse ímpeto de fazer, esse ímpeto de chegar logo, mas que com certeza gerou frutos maravilhosos, né? Não só através de seus filhos, né? De seu esposo, mas a oportunidade que ela deu de trazer essa lição de serviço, de trabalho, né? De trazer todas essas reflexões, assim, valiosíssimas. E eu queria encerrar, né?
falando um pouquinho sobre outra passagem, também da psicografia de Chico, que é no livro Jesus no Lar, de psicografia de Neio Lúcio, né, do espírito Neio Lúcio. É um textozinho que Salomé nos proporciona novamente, né, a lição que ela nos proporciona, que é o talismã divino, o divino talismã. E eu vou ler também só alguns trechinhos. Eles estavam reunidos na casa de Pedro, né, para ouvir as lições do Cristo. E aí ela vai e pergunta: Senhor, terás comigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que possa nos favorecer? Né? De novo, ela trazendo o que muita gente estava pensando, provavelmente, que não tinha coragem de perguntar, né? Apesar de equivocada, ela sempre trazia esse ensejo de aprendizado. Aí Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente, conheço um talismã. Os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai, oferecer a descoberta de tesouros, descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações, abre a porta às revelações da arte e da ciência, né? Aí ele começa a discorrer todas as coisas maravilhosas que esse talismã pode proporcionar. E ela continua, né, maravilhada com aquela situação. Que mais? E após sorrir, complacente, continuou Jesus: Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na Terra. E todos, de novo, maravilhados e querendo saber qual é o talismã, né? Aí ele responde: Esse bendito talismã é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do Tio. E diante da perplexidade de todos, ele arrematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar, né? Então, se o serviço, né, o verdadeiro serviço na edificação é o caminho, né, o tempo é de fato a nossa ferramenta, né, para que a gente possa colocar esse serviço no nosso dia a dia, né, esse serviço verdadeiramente motivado, né, buscando, né, como o Humberto de Campos colocou, o verdadeiro bem de toda a humanidade. E é isso, eu queria trazer essas reflexões, né, que eu achei muito interessante sobre a vida de Salomé, apesar de ser uma figura pouco retratada, mas que nos traz essas lições valiosas de serviço. Né? Tem uma passagem do Evangelho, de um dos livros de Emmanuel, não me recordo o nome agora, mas que ele também faz uma advertência assim, importantíssima e de uma profundidade muito grande, que não ser alguma coisa assim, não seja como uma orquídea nos salões do mundo, né, nos salões da vida, né? Porque a orquídea é uma planta muito bonita, né? Tem um aroma, uma beleza, as cores, mas é uma planta parasita, né? De fato, ela não traz não traz nada de proveitoso, assim, não traz não traz essa substância, né, que a gente fica procurando, né, esse serviço, né? E é uma frase assim que eu acho que representa muito, né, todas essas lições a respeito do serviço, né, de verdadeiro trabalho, verdadeiramente motivado na edificação do reino de Deus, nessa busca, né, pelo bem da humanidade inteira. A gente, né, buscando nos conectar de novo ao Pai Celestial, agradecendo pela bênção que é o Evangelho do Cristo, pela bênção que é a Boa Nova, agradecendo pela oportunidade do estudo, do burilamento das nossas emoções, né? Rogamos ao Pai que fortaleça a nossa fé e que possamos, né, seguindo essas lições que foram trazidas através dos questionamentos de Salomé, que nós possamos, de fato, seguir nesse serviço abnegado, de fato propositado,
e que nós possamos buscar essa edificação do reino de Deus todos os dias, através desse serviço sagrado. Assim seja.